Boa tarde, pessoal. Mais um programa hoje com Rosana Ferragutti na TV Jundiaí hoje. Hoje eu estou aqui com uma especialista, doutora Andréia Eichmeier, é isso? Eichmeier, tá? Ela é especialista em otoneurologista e que mais? Audiologia. Vamos falar um pouquinho hoje de tontura, cristais, tudo que eu tenho. Precisa passar lá então. Com certeza. Vamos lá, doutora. Prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E isso aí é bem interessante, né? Porque a maioria das pessoas acha que tudo é labirintite. É verdade. É até um termo comum entre nós profissionais, né? O paciente tem tontura, a gente fala, ih, tá com labirintite. E muitas vezes já prescreve medicação, o médico já, às vezes até sem avaliar, já passa alguma medicação, mas a labirintite real mesmo não é um quadro comum, né? Ela responde aí por 2% aproximadamente dos quadros de tontura. Então aquilo que a gente chama de labirintite, a maioria das vezes não é. É tontura? É uma labirintopatia, né? Labirintopatia é qualquer doença do labirinto ou da via que essas informações que saem do labirinto fazem até chegar no cérebro podem sofrer. Então qualquer alteração nesse pedaço, tanto do labirinto até chegar no sistema nervoso central, pode cursar com tontura e a gente chama isso de uma labirintopatia. Periférica, se for no órgão sensorial, no labirinto, que fica dentro do ouvido, ou central, neurológica, se for de alguma origem neurológica, que pode ser um tumor, uma aneurisma. Ah, sim, daí já é uma coisa assim mais complexa. Mais difícil de tratar, mais grave, né? Que é bem mais grave do que aquela tontura que a pessoa tem todo dia. E tem uma tontura também da coluna, né? Que as pessoas têm no pescoço. Tem a tontura cervicogênica, né? De postura, esse caso? De postura, sim. É um quadro que normalmente a gente vai encaminhar para o fisioterapeuta, não é a minha área, então acabam chegando poucos pacientes para mim com esse diagnóstico, né? E aí, me fala assim, qual a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando se sentir tontura? Procurar um especialista. Que no caso pode ser direto você? Sim, ele pode me procurar e aí eu encaminho pro otorrino, se necessário, ou pro neuro, se necessário. E em alguns casos a gente já inicia o tratamento, como por exemplo na tal da doença dos cristais, que é um quadro super comum. Acho que você já ouviu falar. Já ouvi falar muito dessa doença dos cristais. Os cristais também ficam no ouvido também? Ficam dentro do labirinto, né? O labirinto é um pedacinho da orelha interna. Dentro da orelha interna a gente tem a cóclea, que é onde a gente escuta os sons, e na parte mais posterior a gente tem o vestíbulo ou labirinto, que é a mesma coisa, né? Então o labirinto ele é um sensor de movimento e dentro de um pedacinho específico do labirinto todo mundo tem, a gente tem que ter aquilo que a gente apelidou de cristal. São estruturas formadas da mesma coisa que forma o nosso osso, carbonato de cálcio, e que tem que ficar ali. O que acontece é que às vezes ele sai do lugar e perturba a informação lá nos canais semicirculares, que são sensores de aceleração, né? Então, uma vez que o cristalzinho vai para o canal semicircular, coisa que não deveria, a percepção de aceleração fica alterada e o paciente vai ter tontura, por exemplo, quando deitar a cabeça, quando rodar na cama, ele tem uma tontura que roda, passa rápido, mas é muito acentuada, é uma tontura rotatória e que não resolve com remédio, porque é um problema mecânico, né? São estruturas que saíram do lugar. Então a gente, fazendo o exame específico, a gente já consegue reposicionar já nas primeiras sessões, na primeira sessão aí já em torno de 40%, 60%, e aí em torno de 2 ou 3 sessões a gente zera o problema. É muito comum. Tá, e isso aí é da idade de X a Y? Pode acontecer em qualquer idade, porque assim, mas o mais comum é que aconteça em pessoas mais idosas, né? Mulheres a partir dos 40, 50 anos, quando se inicia a menopausa, pela diminuição do estrogênio. Hoje em dia a gente tem visto bastante paciente com uma diminuição, um déficit grande de vitamina D, e isso é um fator de recorrência. Olha, isso é muito importante. Eu tenho falta de vitamina D, tanto que eu reponho direto. A vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio, e essas estruturas elas são feitas de carbonato de cálcio, parece um grãozinho de areia.
Então, quando falta essa vitamina, muitas vezes essas estruturas vão se degenerar ou vão ficar mal formadas, de maneira que facilita o desprendimento dela lá no lugarzinho que ela tem que ficar. Olha, uma vitamina. Uma vitamina. Gente, doutora, e o que tem de mais atual de equipamentos que tem que detecta isso? Eu falo assim, a otoneurologia foi uma área que evoluiu muito nos últimos anos. Eu já trabalho na área há pelo menos 23 anos e eu falo que a gente andava de carroça, né? Hoje eu tenho os equipamentos mais sofisticados aí a nível mundial. São equipamentos bastante sensíveis na avaliação da alteração, tanto na condição periférica quanto nas condições neurológicas, o que é muito importante, né? Porque a gente pode encaminhar esse paciente para um especialista que muitas vezes pode salvar a vida dessa pessoa, já aconteceu comigo. Né? Nossa! Então, os equipamentos são bastante modernos. Os exames hoje em dia não causam desconforto, não causam tontura, são muito bem tolerados, inclusive por crianças. Né? E criança pode ter também? Não é o mais comum, mas pode. O que é muito comum na criança é aquela criança que enjoa no carro, que a gente chama de cinetose, que muito provavelmente vai ser aquele adulto lá na frente que vai sofrer com enxaqueca. É muito comum. Muito comum. E já pode tratar a criança? Já deve tratar. Olha, tô perguntando porque eu já tenho... Já tem paciente para mandar? Tem paciente para te mandar, com certeza. Enjoo no carro desde os 2 anos. Isso, já vou mandar, vou falar pro tratar. Eu vou falar pro Grilo, e mandar hoje em dia a gente tem, você perguntou de tratamento, né? Inclusive para esse caso da cinetose, que é o enjoo em veículos, né? A gente tem um recurso que chama neuromodulação, que levando ao pé da letra, né, tudo que modula tecido nervoso, modifica, no sentido de equilibrar, de melhorar as sinapses entre os neurônios, diminuir hiperexcitabilidade, o contrário também. Então a gente consegue, com a neuromodulação, muito resultado na cinetose, mas não só na cinetose, na enxaqueca. Existe um tipo de enxaqueca que é uma enxaqueca do labirinto, que também é super comum, onde a pessoa vai ter uma sensibilidade aumentada tanto ao alto movimento como ao movimento das coisas ao seu redor. Então, um paciente que muito comumente ele vai enjoar em supermercado, enjoar em shopping, em lugares com muita informação visual. Né? Às vezes até um padrão repetitivo de estampa, uma listra, assim, pode fazer essa pessoa se sentir mal. Né? Então, a neuromodulação funciona muito bem nesses casos, coisa que até muito pouco tempo atrás a gente não tinha resultado nem com remédio. Né? Então hoje a gente consegue tirar da crise em 2, 3 sessões no máximo. Nossa, então... E não era muito comum, muitos anos atrás, eu nem sabia dessa... Tudo era labirintite? Tudo era labirintite. E olha como é que... E até hoje, né? Isso é meio que um mito. O pessoal fala, a maioria dos meus pacientes, quando me procuram, fala, eu vim aqui porque eu tô com labirintite. Eu, certeza que você tá com labirintite? Vamos avaliar, né? A maioria das vezes não é. Como eu te disse, não é um quadro comum. A questão dos cristalzinhos, por exemplo, que a gente chama, né, de doença dos cristais, mas tem o nome de VPPB, que vem do acrônimo de vertigem posicional paroxística benigna, cristalzinho que saiu do lugar. É muito mais comum que a própria labirintite, ainda bem, porque é um caso simples de resolver, quando bem avaliado e bem conduzido, obviamente. A própria migrânia vestibular, que seria essa enxaqueca do labirinto, é muito mais comum. E em idosos também a questão do rebaixamento da função. Assim como a gente pode perder a audição, que algumas células ali dentro da cóclea deixaram de funcionar, a gente também pode perder células no labirinto, que é o nosso sensor de movimento. Então, se ele não está funcionando direito... porque a audição, muitos idosos perdem, né? Perdem. E está dentro do mesmo órgão. Né? Então, é muito comum o idoso que tem perda de audição, por exemplo... Ter tontura. Ter tontura, ou não ter a tontura, mas ter o desequilíbrio. E, por consequência, um risco aumentado de queda, que, por sua vez, é um problema de saúde pública, né? É algo que a gente tem olhado com bastante cuidado ultimamente, tá? E tem alguma prevenção que você pode dar de dicas aí pro pessoal? Olha, basicamente é manter hábitos saudáveis, né? Procurar se manter ativo, exercício físico. A gente sabe que
com o envelhecimento a gente tende a perder massa magra, isso por si já é Perder músculo, né? Massa magra, músculo, né? Isso por si, independente da pessoa ter uma alteração no labirinto ou não, isso por si já é um fator de risco, né? E em países de primeiro mundo, hoje em dia é preconizado se fazer a avaliação de risco de queda anualmente, né? Independente de já ter caído, independente de já ter tontura, porque se a gente identifica ali um risco de queda aumentado, a gente já vai agir antes que a queda ocorra. Tá. Né? Então, isso eu tenho feito no consultório de geriatras na Clínica Sinapse aqui em Jundiaí. Que é da doutora Fernanda, da doutora Núria, da doutora Juliana Alri. Né? E a gente tem um trabalho muito bacana lá nesse sentido de olhar para a prevenção. Né? É porque é muito melhor prevenir do que... Sim, até porque a gente sabe, né, que a queda no idoso é um dos principais fatores de óbito. Né? Muitas vezes ele não vai falecer, vir a morrer pela queda em si. Mas o que vai ocasionar isso aí, né? Porque um osso pode quebrar, uma cirurgia. Quebra um fêmur, aí fica muito tempo acamado, aí vira uma pneumonia. E muitas vezes é o que precede, então um quadro mais sério é a queda. E aquele idoso que já caiu uma vez tem uma chance dobrada de cair a segunda vez. Isso é verdade. Doutora, depois eu vou deixar também no final do vídeo um Instagram seu, para o pessoal se identificar, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Tem muita gente. Vou fazer um parênteses, desculpa te interromper. Imagina. A tontura hoje em dia é a segunda queixa mais comum em consultórios. Ela só perde para dor de cabeça. É lógico que tontura de várias origens, assim como dor de cabeça de várias origens. Então, hoje em dia, tontura é a segunda queixa mais comum que a gente tem. E precisa ser avaliada até para descartar alguma condição mais séria. Mais séria, porque pode ser... É que tem tudo a ver com os neurônios, né? Com a cabeça. É uma questão neurológica. Tanto que a área se chama otoneurologia. Né? Exatamente. A gente tem que avaliar tanto um pedacinho como que pode ser essa disfunção de idade, alguma coisa assim, mas pode ser que, como você falou, um tumor, alguma coisa mais grave. Sim, não é mais comum, mas acontece. E quanto antes a gente descobre, e muitas vezes na imagem a gente não vê. Você pode, muito provavelmente, aparecer primeiro nos exames otoneurológicos do que num exame de ressonância ou tomografia. Nossa! Então é bem importante fazer todos os exames. Muito importante, muito importante. É isso aí, doutora, eu quero agradecer muito. Vou deixar para vocês o Instagram dela, que ela está no consultório ali. Vou deixar o endereço do consultório também para vocês entrarem em contato, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esses problemas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi todo meu. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Ser mulher e levar o carro na oficina não deveria ser sinônimo de preocupação, mas sabemos que muitas vezes é. A Helpcar nasceu para mudar isso. Nossa plataforma conecta você a oficinas confiáveis, onde o atendimento é baseado no respeito, na honestidade e na qualidade no serviço. E esqueça preços abusivos e termos técnicos complicados. Aqui você encontra profissionais qualificados que explicam tudo de forma clara e garantem um serviço justo e eficiente. Agende seu atendimento agora. 11 9 13 49 49 35. Atendimento em todo o estado de São Paulo. Helpcar.